para quem não conhece Frutificar, ele é um projeto de plantio de árvores frutíferas em comunidades carentes. Ele leva pomares para dentro de comunidades, porque quando eu era criança, a gente vinha da escola, almoçava tal, ia brincar na rua e não vinha para casa para tomar o café da tarde. A gente ia para o pomar de alguém, uma chacrinha, alguma coisa, ia lá e ficava comendo fruta tal, e voltava para casa, né, só de noite. Fazia parte da brincadeira e comer num pé de árvore de alguém que a gente conheceu, algum vizinho e tal. E aí a gente já tinha alguns de preferência e ia nesses lugares. Então, infelizmente, quem passa por comunidade carente sabe que elas mal têm uma praça, mal tem um canteiro para plantar alguma coisa. E a gente procura esses locais para fazer plantio de frutíferas ali. Mas como que surgiu? Numa dessas vezes, viajando, né, aqui eu lembro bem que era época de guerra, se eu não me engano, foi lá por 96, por aí. Estava em guerra o norte do Peru com o Equador por causa do petróleo, né? 80% das guerras do século XX é por causa do petróleo. Mas enfim, a gente estava fechada a fronteira então do Peru com o Equador e o pente fino ali na fronteira era muito grande. Então a gente, para fugir daquela fila quilométrica que tinha para poder passar pela fronteira, a gente desceu em Tumbes, que é na fronteira dentro do Peru, uma cidade de fronteira. Pegamos um táxi com uma família e eu estava indo pro Equador com um amigo meu equatoriano. Essas várias vezes indo para lá e tal, tu acaba fazendo amigos. Aí tinham vindo para cá dois amigos, o Jofre e o Raul Cabreira, ficaram aqui uns meses aqui em casa e tal, e aí eles estavam voltando, que acabou a grana deles, e eu voltei com o Jofre, voltamos de busão. E aí chegou ali em Tumbes, a gente desceu, pegou um táxi com uma família de colombianos, e aí a gente passando, a fronteira era um rio seco, né? E esse rio seco era usado como um lixão. O pessoal todo da cidade jogava o lixo ali. E a gente passando esse leito seco pelo meio daquele lixão, eu vi uma criança, foi a primeira vez que eu vi uma criança, e eu acho que foi a única vez que eu vi uma criança comendo lixo. Eu já vi gente comendo lixo, né? Pegando comida, resto de comida dentro de uma lixeira e comendo. Mas foi a primeira vez que eu vi uma criança que não tinha mais que 4 anos pegar lixo do chão. Ela, criança imunda, mas a boca, que ao redor da boca dela era muito mais imunda. Era uma mancha preta aqui. Ela pegou um treco do chão ali, tinha cachorro, gato, galinha, tudo misturado, e comeu o lixo. Aquilo ali para mim, de vez em quando ainda vem essa visão, mas naquele momento foi como um soco no meio da testa, porque eu estava ali numa corticeira danada, vindo de um lugar que eu tinha surfado, indo para outro lugar surfar, me sentindo assim, pô, cara assim, né, tava no melhor dos mundos, privilegiado, cheio de prancha nova e coisa, o bolso cheio de dinheiro, de dólar, de ter vendido as coisas e tal. E aí, até depois eu me senti culpado mas pô, se eu desse um dinheiro para uma criança de 4 anos também não ia adiantar nada. Não ia resolver o problema. Não ia resolver, ela ia ser roubada e tal, mas enfim, eu olhei, até cutuquei meu amigo, ele olhou aquilo ali, para ele era normal, que embora ele fosse de uma certa elite colombiana, morava em Guayaquil, tinha casa de praia em Montanhita, mas aquilo para ele não afetou nada. E os colombianos, eles ficaram até mais afetados assim, tal, meio triste, mas aquilo ficou me martelando o resto daquela viagem toda. Quando eu voltei para o Brasil, eu na época eu já estava bem avançado na biologia, tal, já estava praticamente me formando, e eu estava ajudando aqui no Parque de Coqueiros, né, na instalação dos pomares ali, e aí tinha até umas mudas de frutífera, e depois que o parque terminou e tudo, eu resolvi continuar o plantio de frutíferas ao longo ali, porque eu pensava assim, pô, se alguém estiver passando fome, pô, pelo menos vai encontrar uma árvore e tem frutífera, uma fruta para comer. E aí foi, dali eu cheguei até a Chico Mendes, tem
né? Lá foi feito plantio. A neutralização de carbono é feita através do plantio. Sim. Mas como é que é esse processo, na verdade? É um tipo específico de planta ou basta plantar algo que tu já está neutralizando carbono? Não como exatamente, é essa de carbono? assim, é muito técnico, tá? Eu vou tentar ser Bem resumido e bem didático. É assim, a neutralização de carbono, ela tem algumas diferenças assim. Primeiro, tem o cliente que ele chega com a quantidade já pré-estabelecida de árvores que ele quer plantar. Certo. E dependendo do ambiente, aqui a gente planta em Restinga e Mata Atlântica, que são os dois biomas, né, que atingem essa região, Florianópolis e Grande Florianópolis. As áreas que eu tenho de plantio são dentro de Restinga e Mata Atlântica, de planície principalmente. Então ele chega aqui que eu preciso plantar 300 mudas de Mata Atlântica. Aí a gente vai lá e faz o plantio. Certo. Tem outras pessoas que querem ainda que se quantifique. Eu tenho um evento e eu vou precisar neutralizar o carbono desse evento. Aí tem uma calculadora hoje em dia, né, tu bota ali, tem na internet já, e aí eu preciso de alguns dados de quantidade de pessoa, como que elas vão se deslocar, tipo de materiais que eles vão usar nesse evento, plástico e tal, e papel, etc. Ela me dá vários insumos, a gente bota uma margem a mais, porque tem outras variantes que muitas vezes o pessoal não bota ali, mas faz parte também, e a calculadora dá uma quantidade em toneladas, e a gente sabe que para neutralizar aquelas toneladas a gente precisa de um X número de mudas. Tá. Tem calculadora que já dá até o número de mudas. Restinga, tu precisa plantar mais mudas, porque são espécies que elas têm uma capacidade de sequestro de carbono diferente de uma espécie de Mata Atlântica. Mata Atlântica de encosta tem uma capacidade maior ainda pelas espécies que compõem ela. Então, uma espécie com uma legniosidade e um crescimento maior, ela vai sequestrar muito mais toneladas de carbono. É a diferença de uma, digamos assim, uma figueira para uma pitangueira. Entendi. Então o frutificar, ele é baseado em sequestro de carbono, é isso? Tu tem os teus clientes... Ele na realidade ele surgiu com a intenção pura e simplesmente de levar pomares para dentro de comunidades carentes, de outros locais para tentar levar uma segurança alimentar, uma geração de renda, mas até para eu ter capital para eu fazer isso em comunidades carentes, sem que aquilo consuma um capital muito grande para mim, que afete minhas finanças. Virou um negócio também. Então eu vi, eu prestando esse serviço para iniciativa privada, né, de sequestro de carbono, eu vou ter mais capital para eu investir nisso. Num projeto social. Nossa. Então, né, através do frutificado eu já tinha produção de mudas, mas hoje a gente está elevando. Se antes a minha capacidade era de 100, 500 mudas por mês, hoje eu estou me capacitando para 10 mil mudas por mês. Porra, é bastante coisa. Então é muita coisa, estou numa trabalheira do caramba. Eu, além de tudo, eu virei roceiro também.